Bom dia para você que acompanha a nossa live aqui na redação do site Unica News. Sou jornalista Suelen Alencar e hoje nós vamos entrevistar o secretário de Mobilidade Urbana, Thiago França. Quem vai me ajudar nessa entrevista hoje, minha colega Marisa Batalha, para falar aqui sobre os principais assuntos, né, Marisa? Muito obrigada por sua presença, secretário. Marisa, pode começar as perguntas que eu já estou recebendo aqui, as perguntas de quem vai participar com a gente. Olha, a gente teve uma conversa antes com o Thiago e algumas coisas eu disse para ele que não vou abrir mão da pergunta. Por exemplo, o que mudou na vida do advogado, do homem de família tradicional da sociedade cuiabana, do Thiago França, para o secretário Thiago França? Bom dia a quem nos assiste, nos acompanha aqui. É uma satisfação fazer parte aqui desse importante espaço aqui junto ao site Unica News. E dizer que o que muda na vida da gente, Marisa, realmente é essa satisfação, né, de poder olhar para a cidade e ver e ter esse sentimento de dever e de missão cumpridos. Obviamente que alguns aspectos de ordem profissional e pessoal, né, e aí eu preciso fazer aqui alguns registros, que levarei para a minha vida inteira. Eu sempre digo que o Thiago de dezembro de 2016 é um Thiago absolutamente diferente do Thiago de janeiro de 2015. Me lembro quando eu assumi, e fruto da minha juventude, 31 anos de idade, nunca tinha vivido esse tipo de experiência. O início ele foi um pouco emblemático, né? Então eu absorvia demais as demandas, os problemas, e aquilo realmente atingiu de uma forma direta ou indireta a minha vida, não só física, mas emocional, pessoal. Eu carregava esses problemas para dentro de casa, né? E eu percebi que ao longo dos anos houve realmente, além de todo um crescimento profissional, estar secretário da principal cidade do estado, numa secretaria tão emblemática como a nossa, foi sem dúvida alguma um grande desafio. Mas eu destaco principalmente o amadurecimento pessoal, Disse isso ontem, inclusive, com alguns amigos da imprensa, onde fui fazer alguns agradecimentos pelo espaço que vocês sempre nos concederam ao longo desses 2 anos, que foram importantes para que nós pudéssemos apresentar as nossas ações, os nossos trabalhos. Disse a eles que eu aprendi a conviver com a diferença. E disse a eles também que embora as críticas, a gente foi cobrado, foi fiscalizado. Não teve muito poucas críticas. Mas assim, eu aprendi com vocês, aprendi a ouvir esse contraponto, a conviver com a diferença, a olhar segundo uma outra perspectiva e compreender que juntos, nós e vocês, na realidade o que nós queremos são os mesmos objetivos, uma cidade melhor e respeito pelos moradores. Você leva essa experiência de secretário de uma cidade velha, com uma sinalização antes caótica e hoje mais ordenada, você leva essa experiência para ser CID? Assim, nós temos recebido algumas propostas, alguns convites, eu sempre digo que eu estou bastante focado ainda com a conclusão do trabalho, Mesmo faltando 2 dias para concluir o trabalho, ainda temos algumas entregas. Para ter uma ideia, ontem nós terminamos de concluir 100% o bairro Jardim Califórnia, Nós temos até sexta-feira algumas pendências para resolver no bairro Santa Rosa e em torno ali de todo o Parque das Águas o prefeito entrega sexta-feira. Temos dialogado bastante, houveram convites tanto do secretário Marcelo Duarte para a Sintra, quanto do secretário Wilson e do próprio governador para a CECID. Obviamente não descartei nenhum deles, existe um desejo de poder continuar contribuindo também, Essa é uma área, essa área de mobilidade urbana, de trânsito, ela é realmente apaixonante, uma área que eu trabalho quase 10 anos da minha vida, Eu vim, embora seja advogado, mas tive a experiência de passar pelo Detran, fui o primeiro presidente da Comissão de Trânsito da OAB, constituí algumas câmaras temáticas de trânsito, tanto em sede de governo estadual quanto do governo federal, que acabaram acumulando uma certa experiência nessa área. Então, eu disse isso agora há pouco para um funcionário meu. A última coisa que eu queria
era pegar todo esse conhecimento, colocar num livro e numa prateleira de uma estante. Né? Eu quero poder contribuir, seja de maneira voluntária ou não, para a nossa cidade, para o nosso estado. Obviamente nós estamos estudando, tudo isso passa, dialogando, tudo isso passa por uma conversa com o nosso líder maior, que é o prefeito Mauro Mendes, né? E se houver esse entendimento, né, obviamente a gente irá para o estado para poder contribuir. Sim, para o CECID. A possibilidade maior é CECID. Olha, que cuida hoje da política de mobilidade urbana do Estado, além também das questões relativas ao VLT. Né? Então, eu sei que a minha colega Sueli vai me dar uma coça depois dessa entrevista, mas eu preciso perguntar. Você vai pegar junto com o Wilson Santos um problema terrível, que é a questão do VLT. Está preparado para ela? Preparado. Eu acho que Cuiabá... É muito difícil resolver a questão do VLT. Sim, é difícil. Porque houve muito desvio, a VLT virou um imbróglio, né? Primeiro, assim, eu sempre digo que continuo, mesmo ainda que cansado, preciso de janeiro, de alguns dias de férias para poder dormir. Né? Eu continuo com a mesma energia e com a mesma vontade de poder contribuir para qualquer missão e desafio. Né? Eu não consigo aqui fazer qualquer tipo de juízo de valor em relação às questões do VLT, né? Porque quando... Está preparado, mas não sabe a fundo. Eu não tenho esse conhecimento, né? O conhecimento que a gente tinha, que eu tenho, que realmente é um modal importante dentro das questões, revolucionará o transporte público da nossa cidade, né? Todo esse projeto, esse estudo que a gente deixa para a nova concessão do transporte público municipal contempla a rede de transporte e as questões do VLT, o modal, mas eu não consigo fazer aqui por não ter conhecimento, não queria... É verdade, porque a questão do VLT passa também como obra da porta. Mas acredito, desvios, né? acredito na boa intenção, na vontade, tanto do governador quanto do secretário Wilson, em tentar resolver. Né? Esse, sem dúvida alguma, será o maior legado para o município, para a região metropolitana, né? Já que contempla também o município de Várzea Grande. Mas a questão do VLT já ficou fora do edital, né? Do município? Não, ele foi contemplado. Né? Essa é uma pauta até importante. A licitação do transporte coletivo de Cuiabá, né, embora nós tenhamos feito audiência pública no dia 6 de dezembro, no último mês da gestão do prefeito Mauro Mendes, que né, ainda não acabou, ele tem legitimidade para isso, porque ele é prefeito até o dia 31, nós não fizemos, diferentemente daquilo que a gente ouviu, né, em algumas rodas, um trabalho às pressas ao toque de caixa. Isso é um trabalho que a gente vinha fazendo já há 2 anos. Nós contratamos uma consultoria, uma das mais conceituadas do país, a nossa equipe técnica mergulhou, se debruçou nesse trabalho nos últimos 2 anos. Então foi uma coisa muito bem trabalhada, maturada, elaborada, discutida, que não tivemos tempo hábil, infelizmente, de publicar na praça. Por quê? 2 motivos. Primeiro, licitar transporte coletivo é a mesma coisa que licitar uma caneta BIC. Né? É um serviço complexo, essencial e que mexe com as pessoas. Para ter uma ideia, nós temos mais de 200 mil usuários dia em Cuiabá, do sistema de transporte coletivo. Segundo, pela própria questão do VLT. Né? Vocês mesmos vão lembrar, o governo do estado contratou a KPMG, ia fazer uma auditoria. O Poder Público Municipal, nós fomos procurados, pediram para que nós aguardássemos o resultado desse trabalho, e infelizmente nada disso evoluiu. E a Prefeitura não podia ficar inerte ou à mercê dessa discussão, até porque isso é um compromisso de campanha do prefeito em 2012. Então, o que nós fizemos no último dia 6? Nós fizemos aquela audiência pública para apresentar todo esse trabalho, todo esse estudo, não só para vocês, imprensa, mas para a sociedade cuiabana, e iniciar esse processo de discussão. Foi um trabalho muito bem elaborado, que traz novos indicadores para mensurar o sistema de qualidade, ter um controle de qualidade melhor do sistema de transporte coletivo. Ele atualizou a rede de transporte coletivo, fazendo uma distribuição espacial das linhas de transporte como forma de prestar um serviço com mais eficiência, com mais qualidade, atualizando as condições geográficas de Cuiabá, porque a Cuiabá de 2016 é diferente da Cuiabá lá de 2003, 2004, quando foi licitado esse sistema. Né? Compatibilizado, respondendo a sua pergunta, com o VLT, né? Nós não poderíamos deixar de lado, né, essa pauta tão importante. Mas, infelizmente, nós não teremos tempo hábil para isso, daqui 2 dias acaba o mandato. De qualquer forma, nós estamos deixando esse material,
inclusive já protocolamos isso para a equipe de transição, né? E acreditamos que o próximo gestor dará sequência a isso, até porque foi um compromisso de campanha do prefeito Emanuel de citar o sistema de transporte coletivo, né? Provavelmente ele deve fazer novas audiências, de repente abrir isso para consulta pública. Em relação às empresas que têm contrato até 2019, por exemplo, que elas chegaram a questionar na empresa. Esse processo, obviamente, ele vai ser discutido do ponto de vista jurídico. Quem fazia esse acompanhamento era a Procuradoria-Geral do município, né? Há uma ação judicial já tramitando por parte, que foi impetrada pelo Ministério Público Estadual, né, que questiona, né, a regularidade desse contrato, né, porque foi um contrato que foi prorrogado antes do seu vencimento numa calada da noite, né, e a Prefeitura tendo essa preocupação, porque assim, um dos objetivos, quando nós começamos a fazer esse estudo, não era só licitar como forma de melhorar, né, mas porque a gente tinha essa preocupação do ponto de vista de segurança jurídica, porque se amanhã ou depois sair uma decisão judicial, que pode acontecer, anulando esses contratos, como é que fica esse serviço essencial para a cidade? Como é que fica esses usuários? Esses 200 mil usuários. A cidade pode amanhecer sem serviço de transporte coletivo do nada, né? Então, uma das preocupações foram essas também. É o que aconteceu com a questão da liminar em relação aos transportes alternativos? Em relação... Como eles entram aí nesse edital? E são permissionados, né? Eles são a situação do transporte alternativo é uma situação bastante sensível e emblemática, né? Porque eles trabalham hoje de uma maneira muito precária hoje no município de Cuiabá, né? Eles são permissionários, uma coisa que o prefeito herdou de gestões passadas, né? Não, desde 2002. Exatamente. Não passaram por nenhum tipo de processo licitatório, né, o que é contrário ao que a própria Constituição Federal diz, porque o serviço de transporte coletivo precede de licitação, e em razão disso, houve, digamos assim, essa disputa no campo jurídico entre concessionárias, né, as empresas de transporte coletivo, que passaram por uma licitação, que pagam taxa de outorga, que pagam, né, taxa de ISSQN, que realmente há um contrato de concessão, há um acompanhamento por parte da Prefeitura e da mesmo da ARSEC, que foi a agência de regulação que o prefeito fez, né, como forma de fazer essas cobranças, e de outro lado os micro-ônibus, né, o transporte alternativo, que tem sua importância, né, que desenvolve um papel importante no sistema de transporte de Cuiabá, mas que possui essas precariedades do ponto de vista jurídico, né, que não tem Então, tudo bem que eles sejam permissionados, mas eu acho que é uma pergunta que eu vi dentro do próprio, pessoas mesmo que trabalham hoje no micro-ônibus. Quando você faz essa colocação, há também um olhar de que, ao ser concessionário, ao passar pelo debate da concessão, também reforçaria a ideia de que os micro-ônibus teriam que melhorar, né, para continuar, não só no mercado, mas também dando um transporte de qualidade, competitivo e de qualidade. Seria por isso? Sem dúvida alguma. Né? E muitos não e principalmente, cumprir o que o transporte alternativo precisa cumprir em Cuiabá, que é a função de, tecnicamente falando, eles deveriam fazer a operação dentro do sistema da rede como ônibus ou linhas alimentadoras, né? Não nessa disputa diária que eles travam junto com o transporte coletivo. Né? Mas assim, eu quero... Recentemente saiu uma auditoria sobre o transporte em Cuiabá e o resultado não foi bom. Né? Não, o resultado foi bom. Não, em relação o resultado, nós vamos falar. Serviços nós vamos falar. Mas alimentadoras é muito interessante. Mas só para mim concluir essa situação do transporte alternativo, foi um período, infelizmente, que eu estava de férias da Secretaria e eu acho que a Secretaria não soube comunicar com a imprensa. Né? Em nenhum momento, e aí eu agradeço até essa oportunidade, mesmo com a decisão liminar de retirada dos micros, os usuários do transporte coletivo ficaram desassistidos. Né? Até porque, no momento em que a Prefeitura foi intimada, né, e nós também fomos pegos de surpresa, a Prefeitura em nenhum momento se envolveu dentro dessa disputa jurídica. Foi uma disputa jurídica entre transporte coletivo e alternativo. Chegou a ordem judicial, eu tive que cumprir. Né? A ordem judicial nesse país, o único que não tem coragem para não cumprir é Renan Calheiro. Né? Eu, pelo menos, cumpro. Né? Então, assim, o que aconteceu? Imediatamente nós fizemos novas ordens de serviço operacional. No caso, eu me lembro, no primeiro caso foi com a integração transporte,
para que elas colocassem mais ônibus nas linhas, os agentes de trânsito acompanharam essa operação para que o usuário não ficasse desassistido e prejudicado, né? Agora, na nova licitação, né, o projeto, o estudo que foi apresentado na audiência pública, ela tem lá, contempla 3 lotes, né? O lote A, o lote B e o lote C. O lote A e o lote B são lotes onde lá o que foi contemplado seriam o serviço para ser explorado pelo transporte coletivo, e o lote C não é um lote de uma maneira simplória para explicar aqui, para que vocês possam compreender. Não é que é um lote pros micro-ônibus. Foi um lote pensado em função da tipologia do serviço, né? Então, ou seja, ele traz alternativa onde o micro acaba. Isso, em razão de características geográficas, de algumas peculiaridades da região, né? Seria isso daí, mais especificamente. A auditoria do Tribunal de Contas, por exemplo, eu achei, né? Nós e a nossa equipe, nós achamos que contribuiu, né? Obviamente tiveram apontamentos. Em nenhum momento... Mas essa briga continua judicial? Ainda Continua e vai continuar na próxima gestão. Em nenhum momento, e eu tenho tranquilidade disso para dizer para vocês duas e para quem nos assiste, vocês podem pegar o histórico de todas as minhas entrevistas. Em nenhum momento eu fui para a imprensa dizer, olha, nós temos o melhor sistema de transporte público do país. Não Sempre reconheci que o nosso sistema de transporte ele não é bom, precisa avançar, né? Fiz um esforço tremendo para que isso acontecesse. Destaco algumas ações aqui. Acho que nós retomamos a gestão do transporte coletivo de Cuiabá. Talvez a sociedade nunca vai compreender a retomada dessa gestão, porque a retomada dessa gestão ela aconteceu do ponto de vista interno, né? O poder público municipal realmente agir como poder concedente, ditando as regras e dizendo, olha, funciona assim, de acordo com o que está estabelecido no contrato de concessão e no edital. Nós retomamos o programa de qualificação dos motoristas de ônibus, uma parceria com o SESC Senat. Nós qualificamos mais de 2.000 profissionais do ano passado para cá. Nós retomamos o programa de implantação e modernização dos abrigos de ônibus. Do ano passado para cá nós implantamos quase 200. Nós implantamos 10 km de corredor exclusivo de ônibus, né, e vamos deixar para a próxima gestão um projeto pronto para mais 3 km de corredor na Avenida Fernando Corrêa. O que é importante para o corredor, Marisa? Você perguntou antes da entrevista. Isso. Ele melhora as operações do sistema de transporte coletivo de Cuiabá. Então, o ônibus, por exemplo... Dos ônibus. porque você prioriza o sistema de transporte coletivo, né? Essa foi uma ação que existia em outras capitais do país, exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Em alguns locais onde, infelizmente, não dá para você priorizar com DRT ou VLT, a saída seria o corredor. Ele contribui porque aumenta a velocidade média operacional do ônibus. Em Cuiabá, o ônibus anda 13, 14 km por hora. Com o corredor, ele passa para 23, 26. O que isso significa? Aumenta. Isso significa o quê? Menos tempo de espera para o usuário no ponto, né? Melhora a frequência, porque o empresário do transporte coletivo, eu sempre digo isso, ele não vende serviço, ele vende tempo. As pessoas querem ficar menos tempo no ponto ou dentro do ônibus esperando, né? O Movit foi um aplicativo que nós trouxemos para Cuiabá, o maior aplicativo de mobilidade urbana do país. Nós temos hoje 200 mil usuários de transporte coletivo e mais de 100 mil usam o Movit. Inteiramente gratuito, pode ser baixado em qualquer smartphone, onde as pessoas podem fazer o planejamento da sua rota, saber qual ponto o ônibus vai parar, o horário que ele vai parar, a aquisição de crédito para o cartão pelo Movit. Uma outra conquista foi a implantação dos GPS em toda a frota de transporte coletivo de Cuiabá. Me lembro quando nós assumimos a secretaria, uma das grandes reclamações era de presidente de bairro, do movimento comunitário, que o ônibus não ia no bairro, não parava no ponto, não cumpria itinerário. Então, depois de muito enfrentamento, muito diálogo com os empresários, nós conseguimos convencer eles a implantar GPS em toda a frota. O que isso significa? A gente consegue acompanhar pela nossa central de monitoramento toda a operação do sistema de transporte coletivo de Cuiabá, em tempo real. Saber se o ônibus está indo mesmo no bairro, cumprindo o itinerário, parando um ponto específico, a velocidade média dele. Nós renovamos a frota. O prefeito Mauro, nos 4 anos, colocou 90 novos ônibus em Cuiabá. A nossa gestão... Era um pouquinho mais, mas a gente conseguiu colocar eles, porque o contrato traz lá uma idade média de 4 anos e meio. 4 anos. Né? A gente conseguiu aproximar, né? A gente não chega nos 4 anos, mas a gente concluiu a gestão com uma idade média de 5 anos. Né? Então está muito próximo do que o contrato diz.
Nós colocamos 60 novos ônibus e trazendo duas situações novas, além dos 60 com ar-condicionado, Wi-Fi e o reconhecimento biométrico facial como forma de combater, ter um controle melhor do sistema de gratuidade do transporte coletivo. E atendemos 100% a questão da Política Nacional de Acessibilidade, que todos eles com o elevador para cadeirante, né? Então, assim, torna a repetir, precisa avançar, precisa muito avançar. O sistema de transporte precisa melhorar muito. Você tinha colocado, até para a imprensa muito feliz, que seria um pouco mais que 60 ônibus. Seriam 61 ônibus, né? Seriam 61. Não. Precisa melhorar muito, concordo com você, o sistema precisa melhorar. E aí a auditoria do Tribunal de Contas vem para contribuir nesse sentido. Eu, particularmente, não conhecia, esse é um trabalho novo que o Tribunal de Contas tem feito nas prefeituras, é o que eles chamam de auditoria operacional. Salvo engano, eles fizeram isso ano passado na saúde e ano retrasado na educação, ou vice-versa, uma coisa nesse sentido. E esse ano eles elegeram o sistema de transporte público de Cuiabá e de Várzea Grande. Fizeram vários apontamentos, obviamente apresentam lá algumas melhorias que precisam ser feitas, mas eu digo que ela contribuiu por quê? Primeiro, quando você olha, lê o relatório, você vê o comparativo de Cuiabá e Várzea Grande, nós estamos anos-luz de Várzea Grande. E segundo, que ela contribui porque ela traz, e isso vai infelizmente ficar para a próxima gestão, porque nós não vamos ter tempo hábil para isso, eles pedem um plano operacional de 90 dias, entendeu, por parte do Poder Público Municipal para apresentar melhorias para o sistema de transporte coletivo de Cuiabá. E aí eles trazem, ela contribui por quê? Porque eles trazem lá recomendações de maneira a forçar o Poder Público Municipal a realmente criar novos mecanismos, ferramentas, indicadores para melhorar a gestão do sistema, né? Então, entre puxões de orelhas e alguns elogios, eu penso que o saldo dessa auditoria foi positivo, né? Tiago, a gente tem uma pergunta aqui do internauta, o Leopoldino. Gostaria de saber do secretário qual foi a medida que ele tomou para regularizar esses postes metálicos que foram instalados para sustentar as placas de indicação de trânsito, exatamente, por exemplo, no meio de calçadas, ao longo de toda a extensão da Avenida Miguel Sutil. Se alguém fiscalizou isso. O que está acontecendo na Miguel Sutil, e a pergunta dele foi pertinente. Existe um trecho da Miguel Sutil que compreende Agrícola Paz de Barros até a Ponte Nova, sentido Várzea Grande, que infelizmente, né, embora o desgaste recaia no município, e nós estamos sinalizando toda a cidade, mas é um trecho ainda de obras da Copa, de responsabilidade da CECID, da empreiteira Sanches, e eles que estão fazendo essa sinalização, e a sinalização realmente, ele tem toda a razão, está equivocada. Eles estão colocando na calçada, né, pessoas com mobilidade reduzida estão tendo dificuldade para passar. Algumas a nossa equipe já sanou, nós geramos uma notificação ontem, um ofício, aliás, para o secretário Wilson da CECID, da nossa secretaria, até para nos resguardar e até mesmo para alertá-lo quanto a essas sinalizações equivocadas, né, e o retorno que a gente teve da CECID é que esse trabalho será feito justamente para não dificultar aí, né, a trafegabilidade dos pedestres. Tiago, o que você pode falar para a gente da faixa verde? Tem muita gente com dúvida, a gente recebeu alguns e-mails, que vai ser na região central. Inicialmente na região central. Infelizmente, né, eu sempre digo que, embora nós tenhamos conseguido apresentar alguns avanços, várias melhorias dentro desse contexto de mobilidade urbana na cidade de Cuiabá, eu acho que entre um saldo, entre erros e acertos, a gente deixa um saldo positivo. Por falta de tempo hábil, algumas coisas nós não conseguimos dar os devidos encaminhamentos. Então nós já discutimos umas aqui, mas que a gente deixa pronto para a próxima gestão, que é a licitação de transporte. Uma outra que me vem à mente aqui também, que eu deixo o edital publicado, que ficará para o próximo gestor tocar, é um novo plano municipal de mobilidade urbana para Cuiabá, e também dentro desse plano, o PAI-PT, que é o Plano de Ação Imediata de Trânsito e Transporte, um outro recurso da engenharia de tráfego, onde nós elencamos os 30 maiores problemas de Cuiabá. Exemplo, Carmine Campos, rotatória Sérgio Mota, República do Líbano, aqui naquela rotatória próxima ao posto do Bom Clima, enfim.
onde essa consultoria vai apresentar esse projeto para a próxima gestão e a próxima gestão só vai dar ordem de serviço, executar e promover essas melhorias no trânsito da cidade. Infelizmente, nós não tivemos tempo hábil para isso. Só para tirar uma dúvida, esse plano de mobilidade urbana necessariamente tem que passar ou tem que encaixar dentro do plano diretor da cidade? Eles precisam conversar. Ah, sim. Eles precisam Porque conversar. o plano diretor da cidade, ao contrário do que você fez, ainda está moroso. Né? Tá moroso. Não há ainda um retrato. Ele precisa conversar com o plano diretor e, acima de tudo, ele tem que deixar premissas e diretrizes para o plano da região metropolitana, que a AGEM, através da presidente Tânia, também está coordenando, que envolve aí todas as cidades da Baixada do Vale do Rio Cuiabá. Né? E aí, respondendo a sua pergunta, uma outra pauta que infelizmente nós não conseguimos também sanar foi a questão do faixa verde estacionamento rotativo. O que a gente deixa? A gente deixa o projeto básico, né, dessas vagas de sinalização para a próxima gestão. Inicialmente ele contempla 1.500 vagas, das quais 1.300 é para automóvel, 1.200 aliás para automóvel e 300 para motocicleta. E inicialmente na região central. Mas o estudo prevê também outras demandas e demandas de crescimento da cidade. Por exemplo, não posso deixar de levar em consideração a região do CTA, a Avenida Brasília, ali da região do CTA, que tem uma demanda de estacionamento e um comércio muito forte. Né? Mas a gente deixa esse projeto pronto, nós deixamos, o prefeito fez um decreto também regulamentando, que já existe uma lei municipal trazendo as diretrizes, né, de como disciplinar esse faixa verde, e aí para a próxima gestão realmente dar sequência a esse trabalho. Tiago, São Paulo, se eu não me engano, Campo Grande já tem os bolsões, né? Aqui vocês colocaram agora no finalzinho. Isso. Vai dar uma melhorada, aliviada bastante em relação As motocicletas. Motocicletas e o carro, porque existe uma disputa no trânsito, a gente sabe que essa é a verdade. Infelizmente, essa foi uma outra inovação que nós trouxemos também dentro desse contexto de mobilidade urbana para Cuiabá. A exemplo de binários, de conversões livres que nós fizemos mais de 20 binários, mais de conversões livres à direita ou à esquerda na cidade, o corredor de ônibus e os bolsões para motocicleta. Nós vamos entregar entre a Prainha e a Avenida do CPA quase 40 bolsões para motocicletas. Nós vimos que em algumas cidades do país deu certo. São Paulo, Belo Horizonte, Campo Grande, aqui cidade vizinha. Nós mandamos a nossa equipe de engenharia para São Paulo para entender, para compreender. Eles trouxeram essa experiência para Cuiabá. Inicialmente a gente fez em caráter experimental. Inicialmente a gente fez em caráter experimental, mas a gente viu que deu certo. Que tanto o automóvel está respeitando o espaço para a motocicleta, quanto a motocicleta também está respeitando esse espaço. Ela elimina essa disputa entre carro e moto, ela dá essa segurança maior para a motocicleta também e para o pedestre, porque a motocicleta muitas vezes ela tem essa mania de querer exatamente avançar sobre a faixa do pedestre. A Associação Brasileira de Medicina de Tráfego diz que o motociclista ele tem síndrome da pole position, que ele quer sempre dar, ele sempre quer dar essa avançada. E aí, na medida em que o semáforo abre, então aí o trânsito ele sai de uma maneira ordenada. Então primeiro vai a motocicleta, depois o automóvel. E realmente se funcionou. Motociclista para delivery, para comida, então eles fazem essa mercadoria. Nós temos mais de 110 mil motocicletas em Cuiabá. É muita. A gente fecha 2016 com mais de 400 mil veículos. E sem falar. Mas eles são altos, inclusive, eles são os maiores. Não, infelizmente. Em acidentes, sempre tem. Nós temos, assim, os números que nós temos apontam uma redução de acidentes em Cuiabá, graças a Deus. E eu destaco sempre o motociclista. De 2014 para 2015, por exemplo, nós reduzimos em 707 o número de acidentes com motocicleta em Cuiabá. É que a pauta moto ela é uma pauta que precisa ser discutida no âmbito nacional. 707 números. Isso em número, não porcentagem. Não, em números. É uma pauta. Só que, como dizer, a pauta motocicleta precisa ser discutida em âmbito nacional. O Congresso precisa revisar, atualizar o Código de Trânsito Brasileiro. Algumas regras precisam ser mais claras em relação a esse público, até como forma de contribuir na preservação de vidas. Tiago, agora eu não lembro o nome do rapaz, mas ele é lá do bairro Copamil. Ele falou que lá tem alguns lugares que não tem sinalização, principalmente quebra-molas, essas coisas. Ele pergunta, na verdade ele perguntou quem que tem que fazer isso e se existe um canal
para o cidadão se comunicar. Aliás, eu só vou adicionar um adendo a essa pergunta. No código hoje, nesse debate mais moderno com relação à sinalização, o quebra-mola ele não é agilizador. Na verdade, a tendência é acabar com ele, não é isso? Exatamente. Né? O quebra-mola hoje não. O quebra-mola ele é, desde a última resolução do CONTRAN, que não me vem na memória agora, ele é apontado como a última alternativa da engenharia de tráfego. Então, existe um problema em um determinado ponto específico da cidade. Escola, né? Então, aí vão se estudar, vão buscar outros mecanismos, travessia elevada, semaforiza, sinaliza, faixa de pedestre, enfim. Realmente, não reduziu o acidente, aí o quebra-mola. Nós tem que acompanhar durante um ano se realmente essa lombada trouxe benefício. Se trouxe, retira. Ainda aponta isso. Cuiabá, infelizmente, e aí eu tenho a satisfação de dizer isso, um dos grandes, eu acho que um dos pontos mais exitosos da nossa gestão foi o nosso programa de sinalização viária. Cuiabá nunca foi tratada com tanto carinho como na gestão do prefeito Mauro Mendes. Nós lideramos o maior programa de sinalização viária da história de Cuiabá. A gente deixa a cidade com mais de 250 km de sinalização horizontal, com mais de 10 mil placas implantadas, entre revitalização e implantação, 1000 faixas de pedestre. Nós alcançamos mais de 75 bairros da capital. Até amanhã a gente termina os últimos bairros, que é Santa Rosa, Jardim Pertópolis e Grande Terceiro. E implantamos o POT, que é o Programa de Orientação de Tráfego. O que é o POT? O POT são essas placas nas grandes avenidas de Cuiabá, com nome de avenida, de parque, de hospital. Zeramos esse déficit de sinalização. Todo mundo dizia que não sabia andar em Cuiabá, porque não tinha informação. Verdade. Hoje o turista chega na cidade, consegue ir para Chapada das Guimarães, guiado e orientado por essas placas indicativas. Um outro avanço que nós tivemos, respondendo a pergunta de quem participa, foi com adquirir um caminhão de sinalização viária. Nós construímos uma equipe de sinalização que funciona no turno matutino, vespertino e noturno, para responder de maneira célere e eficiente para a sociedade essas demandas de ordem pontual. Que esse dia a dia, que é o que nos absorve e nos consome na secretaria. É uma placa lá no cruzamento de uma região específica que caiu. É uma lombada que ficou sem sinalizar. É uma faixa de pedestre. E muitas vezes, a gente pensando no macro a cidade, acaba que às vezes uma situação pontual como essa, não que a gente esqueceu, acaba ficando meio que passa despercebido, ou escondido. E aí essa equipe de sinalização pontual, ela vem realmente para isso, para dar esse carinho, essa atenção especial para esses moradores, para o movimento comunitário, para os presidentes de bairros, e para dar essa resposta mais rápida. E foi ela que nos ajudou a alcançar esse número exorbitante de bairros. Em relação à resposta dele, nós criamos um canal, nós temos, além da ouvidoria da prefeitura, que é o 0800 65 15 17, ou pelo próprio e-mail, nós temos o canal 118, que é um canal específico da nossa secretaria. O munícipe pode, inclusive, protocolar também, fazer um requerimento, encaminhar para a secretaria, seja protocolo físico, seja protocolo digital, através de e-mail. Nós estamos lançando de hoje para amanhã, inclusive, o site da secretaria, com todas as informações, com tudo que foi dados, quantidade de ônibus, linha de transporte. Como é que você chama? Que bacana, você já... Na realidade, é um link que a gente vai, uma aba que a gente vai ter dentro do site da prefeitura, que é o www.cuiabá.mt.gov.br, e aí ele leva até a secretaria, ao site da Secretaria de Mobilidade Urbana. Inclusive com essas informações, com os modelos de requerimento, de protocolo. A nossa gestão, uma das coisas que nós avançamos muito, foi esse estreitamento nosso com a sociedade. Nós abrimos as portas da secretaria, a Marisa é minha amiga de alguns grupos de WhatsApp, sabe disso. Nós abrimos as portas da secretaria para ouvir as demandas da sociedade. Então tem muitas demandas que nós fizemos na cidade, me vem aqui à mente, por exemplo, a Comandante Costa. Entre o trecho, entre o 8 de abril com a senadora Metello, nós tornamos ela sentido único dentro de uma demanda da comunidade. Dentro de uma demanda, sim, e eu até acompanhei isso muito dentro dos grupos,
que chegavam, era um absurdo. Exato. Né? Eram pedidos assim. Eu lembro que nessa discussão tiveram mais de 100 pedidos. Então, assim, esse foi um desafio que eu tive que superar internamente junto com a nossa engenharia. O que eu passei para a engenharia? Eu falei, gente, não é porque aqui tem engenheiros, arquitetos, mestrados, doutorados, que nós vamos deixar de ouvir o que o morador diz. Lá na ponta. Lá na ponta. Né? O cidadão mora 30, 40 anos naquela rua, ele conhece ela mais do que vocês que estudaram ela 1 mês, 2 meses ou 6 meses. É da Cuiabaria. Então houve essa habilidade, preciso reconhecer e parabenizar toda a minha equipe, a dedicação dela, essa habilidade de conciliar a técnica com o anseio popular. Né? Então nós criamos esse canal, né? Teve demandas, imensas demandas que eu resolvi através do WhatsApp, chegavam até mesmo dentro do Messenger do Facebook, chegavam até a mim e eu encaminhava para a nossa equipe. Né? E na nossa gestão, respondendo o que a Marisa disse, eu tenho tranquilidade em dizer, nós não fizemos quebra-mola, entendeu? Graças a Deus, né? Eu digo isso, nós enterramos a velha política de quebra-mola em Cuiabá e inauguramos pela primeira vez uma política municipal de trânsito. Pensar o trânsito de maneira planejada, racional, organizada, técnica, né? Todo mundo, eu sei que Cuiabá, embora leve o título de capital, ela tem as suas peculiaridades, as suas características, né? Todo mundo conhece todo mundo tem ainda o luxo de depois sair do trabalho e ir para casa almoçar, né? Diferente das grandes capitais. Mas ao mesmo tempo todo mundo queria melhorias, promoção dessas melhorias, mas não queria sair da zona de conforto. E nós tivemos a coragem, respaldado pelo prefeito Mauro Mendes, de fazer esses enfrentamentos necessários. Nós estabelecemos uma nova forma de dialogar com a sociedade. Graças a Deus, e aqui agradeço também a toda a sociedade cuiabana, a sociedade compreendeu esse conceito que nós ensinamos para ela e conseguimos fazer essas melhorias. É exemplo da principal, mais emblemática, mais polêmica, mas ao mesmo tempo a mais exitosa intervenção viária que nós fizemos, que foi da Lava Peça. Como eu apanhei, Marisa? Eu perdi 2 quilos com aquela intervenção viária. Oh, meu Deus, deixa eu me levar para a Lava Peça. Mas ela foi exitosa e a sociedade compreendeu que a cidade cresceu, né? que há necessidade dela porque todo mundo queria quebra-mola na porta de casa, né? O ponto de ônibus é sempre igual na porta do vizinho, todo mundo queria o retorno de a cada 100 metros, todo mundo entendeu, não, a cidade cresceu, é o interesse público que deve prevalecer sobre o individual, a gente não pode olhar a cidade apenas sob a perspectiva pontual, individual, mas de maneira coletiva, e em razão disso a gente conseguiu promover vários avanços e melhorias em Cuiabá. E como pai, eu juro que eu deixo... Não, ele tem uma pergunta que é do internauta. Então, deixa eu perguntar assim, como pai dessas transformações, não adianta, todo pai tem uma menininha dos olhos, ou obra ou ação que, na verdade, você colocaria como a menina dos olhos? Lava Peça. Lava Peça? Sem sombra de dúvida, porque ela é, primeiro aquela avenida ela é charmosa. Ela é charmosa. Ela é charmosa, né? Ela tem toda uma característica diferente, envolve ali aquela praça 8 de abril, a tradição da cuiabania, do chopão, enfim. Segundo que ela foi emblemática, por ser charmosa, uma área nobre da cidade, literalmente eu apanhei, eu fui criticado, né? Então, assim, e aquilo ali tornou questão de honra, né? Talvez foi um dos maiores desafios meu. Realmente eu fui para a rua com os agentes, eu ajudei a apitar, eu tomei chuva, fiquei até 1h da manhã, né? E a gente emagreci 2 quilos e realmente os resultados foram satisfatórios. Então, assim, o trânsito fluiu, hoje flui, né? As pessoas entenderam, nós ordenamos, era uma confusão aqueles retornozinhos que tinham, nós zeramos os acidentes, né? Então, tiveram várias que realmente me apreciam quando eu ando na cidade, né? Aliás, eu acho que esse também foi uma outra pauta importante. Eu sempre digo que a gestão do prefeito Mauro Mendes sempre ela teve 2 momentos. Ela teve um momento pré-Copa, onde a cidade passou por aquela transformação, para não dizer confusão, né? Foi confuso. Com desvio, foi virada de cabeça para baixo. Buracos em todos os E nós vivemos um momento atípico, porque o Estado estava prefeiturando, né? E depois veio o período pós-Copa. E nesse período pós-Copa, nós tínhamos 2 grandes desafios: reconstruir a cidade e reapropriar do espaço urbano. E humanizar, né? Eu me lembro, por exemplo, no primeiro semestre de 2015, só de placa de desvio de obra da Copa de VLT, nós tiramos 378 placas de cidade. Então, você não saía de Cuiabá
ia para o aeroporto e voltava em nenhum momento, em 3 dias, no mesmo lugar. A quantidade, quer ver uma outra coisa que tinha demais na cidade? Tinha demais na Lava Pés. A quantidade de gelo baiana, aqueles blocos concretos amarelos que nós retiramos, né? Então, assim, nós tivemos que passar por esse processo de reconstrução, e aqui eu faço 2 registros especiais, agradecimentos a 2 secretários gigantes dentro desse contexto de infraestrutura urbana, que foi o secretário Marcelo Padeiro e o secretário Stolpa, né? Dentro desse processo de recapeamento, de asfalto novo, de jardinagem, de aspectos urbanísticos. Mas aí eu vou mais além, isso que você acabou de dizer. Além de reconstruir, de reapropriar o espaço urbano, o prefeito Mauro Mendes foi além, isso que você acabou de dizer, ele humaniza. Ele resgata a autoestima do povo cuiabano. E dentro desse contexto humanizando os espaços, de mobilidade urbana, daqui que envolve a nossa secretaria, nós recuperamos o apreço do cidadão pelo maior espaço público da cidade, que é o sistema viário. Então, assim, obviamente, quando eu vejo a Avenida CTA, ontem eu vi uma imagem de drone que eu pedi para fazer, de toda ela sinalizada, as placas de sinalizações. Né? Cara, a cidade realmente, nós conseguimos fazer com que a cidade tivesse uma cara de capital. A realidade é essa. Né? Bem ou mal, doa quem doer, a cidade ela é outra. Essa seria a minha pergunta. Você conseguiu colocar Cuiabania, a velha Cuiabá, a Cuiabá cheia de história, chegando aos seus 300 anos, você conseguiu, além de humanizar, você deu a ela a cara de capital que não tinha? Sim, sem dúvida alguma. E com um detalhe, eu sempre digo o seguinte, nós conseguimos, ao empregar tecnologia, porque mobilidade é tecnologia, e as capitais caminham para essa coisa de cidade inteligente, nós rompemos com o modelo tradicional de fazer gestão de trânsito na cidade. Né? Por exemplo, a nossa central hoje. Hoje nós temos uma central, né, eu gostaria que vocês fossem lá antes de eu sair para conhecer, com mais de 132 câmeras na cidade, né, fazendo a gestão do trânsito, a gestão do transporte, a gestão semafórica. Por exemplo, toda a avenida, os semáforos da Avenida CTA estão todos sincronizados na onda verde pela central, né, o call center educativo. Né, então, assim, é um processo inteligente. Exatamente. Né, colocar a tecnologia a favor mesmo, né, da população. O call center educativo é um outro projeto também, né, embora eu tenha destacado a Lava Pés, mas assim, que eu também tenho um carinho muito grande por ele. Que foi idealizado pelo prefeito e que deu 2 vezes para nós Jornal Nacional. Né? O agente de trânsito, ao identificar uma irregularidade no município, né? Por exemplo, a Marisa parou o veículo sobre a calçada. Né? Ele vai buscar a placa tua, consulta na base de dados do Detran, lá sai toda a sua base cadastral e liga para você. Né? Então, olá, bom dia, meu nome sou agente Tiago, Secretaria de Mobilidade, né? Seu veículo está sobre a calçada, estou ligando para te advertir, né? Isso não pode, papapá. Então, quer dizer, é uma demonstração de que a Secretaria não está preocupada em mudar. A multa é a consequência, que a gente quer realmente essa mudança de comportamento, né? Que as pessoas realmente sejam levadas a uma reflexão de que há uma necessidade de construirmos um trânsito mais humano, mais seguro, mais saudável para todos. Tiago, só mudando um pouquinho o foco aí, a Jaqueline, ela pergunta em relação à acessibilidade nas vias. Ela dá o exemplo de falta de acessibilidade na orla do Porto, que foi recentemente inaugurada. O que dá para fazer? Acessibilidade, embora assim, a Secretaria de Mobilidade Urbana contemple esse conceito, mas essa foi uma pauta dentro do contexto de Prefeitura de Cuiabá, sempre tocada e gerida pela Secretaria de Obras, né? Mas mesmo assim nós não demos as costas para essa pauta, né? Nós abraçamos ela. Me vem aqui à mente, por exemplo, um projeto belíssimo que nós fizemos dentro dessa área, que foi o Guia de Mobilidade para a Pessoa com Deficiência, né? Na Orla do Porto. Não, foi um trabalho que nós fizemos de maneira impressa, em braille, em áudio, para as pessoas com deficiência. O Movit, por exemplo, porque eu não tive tempo de divulgar essa informação, mas a nova versão do Movit, esse foi um trabalho que nós fizemos junto à empresa Movit, ele tem uma ferramenta hoje que o deficiente que está no ponto de ônibus, por exemplo, ele vibra, ele acusa, ele emite um som para ele que o ônibus está chegando, está se aproximando e tal, né? Em relação à orla específica, é que infelizmente a orla foi inaugurada sem estar 100% concluída, né? Os projetos de sinalização e de própria construção por parte da Secretaria de Obras contempla
a questão da acessibilidade, né? Tanto é que temos, por exemplo, as travessias elevadas que estão sendo implantadas lá, que provavelmente será dada sequência na próxima gestão, não teremos tempo de concluir, ela já possui essa questão da acessibilidade. O que nós conseguimos fazer para a inauguração foi contemplar apenas as vagas de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida, né? Mas as travessias elevadas, elas estão, uma já foi feita, tem mais duas ainda pensando nesse público específico. Eu penso que você, a prefeitura Mauro Mendes e Tiago França passou por um problema. 2014, obra da Copa. Muito grande. Depois, muitíssimo pouco tempo para arrumar como vocês vão deixar. É isso aí mesmo. Então, faltou, eu acho que assim, nós tivemos tempo, nós tivemos avanços, mas o tempo realmente ainda foi insuficiente, como a gente disse. Né? Faixa verde, por exemplo, não conseguimos resolver. Por causa do tempo. Foi por causa Porque do teve tempo. um processo aí da Copa que deixou, aí ficou muito a história com o governo. Não, o processo da Copa atrapalhou muita coisa. Né? Nós, por exemplo, abrigo de ônibus. 2012 e 2013, nós não conseguimos modernizar os abrigos de ônibus. Por quê? Porque com a situação do VLT, todo mundo falando que o VLT ia ficar pronto, existiam pontos de ônibus nos corredores onde iam passar o VLT, exemplo da Fernando Correia e da Avenida CPA, que iam ser realocados ou retirados, não iam existir mais. Né? Então, assim, sinalizações equivocadas. Nós refizemos a jornalista Alva de Oliveira, ali na Cidade Alta. A rotatória do Circo Militar nós tivemos que arrumá-la. Aquela rotatória da Barão de Melgaço para 8 de abril nós tivemos que arrumar. Sinalizamos recentemente o 8 de abril, que também não foi concluída até hoje. Né? Então, realmente, foi uma confusão que foram várias noites, final de semana, sem dormir, para tentar reorganizar a cidade. Ok, por fim, fica por aqui, não recebemos mais nada. E tem uma parabenização. Tiago, parabenizar o seu trabalho como secretário e gostaria um dia de fazer parte da sua equipe. Obrigado. Eu só gostaria de falar pelos grupos, que nós estamos em pelo menos 3 grupos. Sim. E só. Hoje eu contei, estou em 57. Nós sabemos da única, do repórter que tem mais de 300, 400 pessoas. Eu vou reportar aqui o que eu tenho escutado de mais dentro dos grupos e estou te passando isso, que você já sabe. Todos os grupos têm muito orgulho, não só de ter o Tiago, mas do trabalho de um menino. Obrigado. Né, que acabou sendo uma revelação. Você é o secretário de revelação de Mauro. Eu sempre digo que, dentro da minha ótica de fé, quem me conhece sabe o quanto eu sou uma pessoa de fé, que Deus foi bondoso e generoso comigo. Né? Primeiro, pelo meu histórico. Né? Dias atrás, numa palestra, perguntaram para mim se eu preparei para ser secretário. Né? E eu fui contando, falei, olha, eu jamais imaginei que ia mexer nessa área de trânsito, mas aí vivi a experiência de Detran, comissão de trânsito da OAB, enfim. Então, assim, eu penso, é muita sorte e as mãos de Deus. Como sou uma pessoa de fé, eu penso que foram as mãos de Deus. E Deus, assim, Deus foi tão bom, Marisa, pra você ter uma ideia, eu estava refletindo esses dias. Nenhuma gripe, para falar assim, fiquei gripado, tive que sacrificar uma semana em casa. Nenhuma gripe ele permitiu que eu tivesse ao longo desses 2 anos. Então, assim, eu tenho só que agradecer a Mauro e a Virgínia pela oportunidade, a Deus que foi generoso conosco, a vocês, imprensa, pelos espaços que nos concederam, né? E a sociedade cuiabana que conseguiu compreender esse conceito novo que nós passamos para a cidade de Cuiabá. Obrigada, Thiago. Obrigada pela presença, Thiago. Obrigada, Marisa, por me auxiliar na entrevista. Para você que acompanha o nosso site, www.unicanews.com, lá você encontra as principais notícias e a gente fica por aqui. Tchau!